Ao longo das décadas, Billy Graham pregou o Evangelho de Jesus para mais pessoas ao vivo, em pessoa, do que qualquer outra pessoa na história da igreja, desde que o Evangelho nasceu no tempo de Jesus. Ele pregou pessoalmente, dizem, para mais de 210 milhões de pessoas em 185 países. Algumas das maiores multidões que já assistiram Billy Graham pessoalmente, uma delas foi bem aqui em 1957, no Madison Square Garden. Por 16 semanas, ouça isso, em nossa cidade aqui, no Madison Square Garden, por 16 semanas, literalmente 2,3 milhões de pessoas passaram pelas portas do Madison Square Garden. 2,3 milhões de pessoas em 16 semanas. Londres, em algumas semanas, viu mais de 2 milhões. Glasgow, Escócia, 2,6 milhões. Seul, Coreia, começou a ver 3,2 milhões de pessoas em algumas semanas. Mas a primeira vez que Billy Graham começou a pregar em uma tenda foi em Los Angeles, Califórnia, em 1949. Em 8 semanas, em 1949, haveria mais de 250.000, 350 mil pessoas. Mas foi uma cruzada muito importante, não porque foi a primeira dele, mas porque algo aconteceu lá. A famosa frase de Billy Graham, toda vez que ele pregava, era esta: a Bíblia diz, essa era a sua frase famosa. A crise aconteceu bem no início da cruzada de Los Angeles. Billy teve uma crise de fé apenas alguns dias após o início da cruzada em relação à Bíblia. Ele estava questionando se a Bíblia era a palavra inspirada de Deus. Pense sobre isso. Ele está pregando em uma tenda e tem uma crise de fé sobre se o que ele estava pregando era a palavra de Deus inspirada. Ele estava realmente questionando isso. Aquela linha famosa que a Bíblia diz agora está de fato na balança. E bem ali em 1949, em Los Angeles, ele realmente começou a chegar a um ponto de decisão importante. Eu estava lendo sua biografia, Tal Como Sou, Just As I Am, e ele disse isso, ele disse, se eu não pudesse confiar na Bíblia, eu não poderia continuar. E de fato, ele disse isso em seu diário. Não era tarde demais para se tornar um fazendeiro de laticínios. Foi isso que Billy Graham disse. E ele escreveu: enquanto eu caminhava para as montanhas de San Bernardino no meio da noite, caí de joelhos e ele disse, e eu abri minha Bíblia e a coloquei ali no chão frio e úmido e disse, ó Deus, há muitas coisas que eu não entendo neste livro e há muitos problemas para os quais não tenho solução. E ele disse que quando comecei a declarar, meu coração se tornou honesto com Deus. Ele disse, o Espírito Santo me libertou bem naquelas montanhas. E foi isso que ele orou. Estas são as palavras dele. Ele disse, Pai, vou aceitar isso como tua palavra pela fé. Vou permitir que a fé vá além das minhas questões e dúvidas intelectuais. E vou acreditar que estas são as tuas palavras inspiradas. Naquele dia, naquela noite, Deus encheu o maior evangelista com aquela palavra que ecoaria pelo mundo para mais de 210 milhões de pessoas. A Bíblia diz, por causa daquela noite de luta, na verdade, se você olhar para qualquer foto daquela cruzada em Los Angeles que Billy Graham organizou, verá atrás dele uma imagem da Bíblia aberta com 25 pés de largura e 20 pés de altura, bem atrás dele. Ele queria a Bíblia atrás dele enquanto pregava, como o centro das atenções pelos próximos 58 anos. Sempre seria assim. A Bíblia diz, ouça com atenção. Quando você diz que a Bíblia diz, você está dizendo que Deus diz. Vamos ser muito claros sobre isso. Quando você diz que a Bíblia diz, você está dizendo que é isso que Deus diz. Veja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando à humanidade, falando a todos nós que estamos aqui. Mas deixe-me aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas tão importante quanto a palavra de Deus, entenda isso, é o coração de Deus. A palavra de Deus é o coração de Deus. Por que você diz isso, pastor Tim? Aqui está. Porque a Bíblia contém as palavras de Deus. Palavras revelam o coração da pessoa que está falando. Ouça Mateus 12:34, pois da abundância do coração, o que ele diz? A boca fala. Ouça atentamente, porque as palavras vêm do coração. E a palavra de Deus é o coração de Deus.
é como ele se sente, sua opinião, seu coração sobre tudo. Então, toda vez que você ouve, toda vez que você lê este livro, você está ouvindo o coração de Deus. Agora, pessoal, isso é tão importante enquanto ouvimos seu coração através da palavra de Deus hoje. Hoje, na América, estamos testemunhando uma das mais incríveis manifestações do Espírito Santo em campi universitários em nosso país. Este é um momento solene em que Deus está indo direto ao coração da superioridade intelectual e desmantelando-a com uma efusão do Espírito Santo. Ouvimos na noite de terça-feira de um dos professores de pregação da Universidade de Baylor. O Dr. Gregory veio na noite de terça-feira. Ele disse na noite de segunda-feira, antes de partir, 2.000 estudantes estavam na área comum clamando por avivamento em Waco, Texas. Texas A&M está vendo 4.000 estudantes reunidos naquele campus que tem 60.000 estudantes, e há um derramamento em Texas A&M, Samford University, Lee College, Cedarville University, e agora disseram que Belmont está experimentando um movimento crescente acontecendo lá, e tudo começou com Asbury University em Wilmore, Kentucky, dia 8 de fevereiro. Milhares de estudantes pensaram, ou de verdade, 20 estudantes pensaram que vinham para um estudo bíblico e nunca deixariam aquele estudo bíblico, porque Deus derramaria seu Espírito Santo, que começaria a se espalhar como fogo. Mas deixe-me dar a vocês por um momento um testemunho poderoso, que muitos de vocês não sabem, que acabamos de começar a deixar as pessoas conhecerem o segredo. Antes mesmo do avivamento de Asbury, a Times Square Church, alguém que estava na liderança de escolas da Ivy League que sentiam a mesma coisa, que Deus estava fazendo um movimento crescente. E aqui está o que é tão empolgante. Nossa reunião de oração mundial foi convidada para fazer sua reunião de oração em abril, no campus da Universidade de Yale. Então nós vamos, e isso é para você. Então essa reunião de oração da TSC vai acontecer no campus de Yale no dia 19 de abril. Então vamos convidar você. Não precisamos que você venha e olhe e traga seus telefones. Precisamos que você venha e ore. Então vamos pedir que você se prepare para colocar isso. Então coloque isso de volta na tela por um segundo. Eu quero que você pegue seus telefones, tire uma foto disso e se prepare para ir. Estamos colocando isso em nosso calendário, que todos nós vamos nos juntar na Universidade de Yale com o pastor Carter, enquanto ele lidera esta reunião de oração. Queremos que marquem seus calendários, vamos encher esse lugar com guerreiros de oração. A boa notícia é que recebemos permissão. As outras universidades, os outros lugares que estão muito interessados, e temos permissão para dizer isso, que estão falando conosco e querem uma reunião de oração, tanto Harvard quanto Columbia estão pedindo para que reuniões de oração aconteçam lá. Quem sabe o que Deus está prestes a fazer em nossos campi? Quem sabe o que Deus está se preparando para derramar e fazer pelo seu Espírito Santo? Agora quero que você ouça com atenção, porque sinto fortemente sobre isso. Senti como se o Espírito Santo tivesse falado comigo sobre isso intensamente. E pessoal, quando se trata de se firmar nessas escrituras, não estou interessado em segurar nada. Estou no ponto em que não me importo. Poste, faça o que quiser, coloque comentários ruins, eu não me importo. Então deixe-me dizer isso, porque algo mais está acontecendo em todo o país que não está nos campi universitários, mas é igualmente de Deus. Me deixe terminar meus pensamentos. Há algo mais acontecendo, mas não está nos campi, mas nos púlpitos da América. E deixe-me dizer-lhe isto, Deus está expondo qualquer pregador que não se atenha ao que as Escrituras dizem. Quero que você me escute, por favor. Ouça, eu quero que você percebam isto. Deus está expondo. Ele está expondo qualquer pregação ou pregador que não se sustente de maneira alguma. E vou te dizer por quê. Se você está pregando qualquer coisa fora desta Bíblia, ouça, enquanto o avivamento está varrendo a próxima geração e os campi universitários, Deus está começando, através das redes sociais,
a expor também doutrinas falsas vindas de qualquer púlpito. Pastores, quero que me ouçam, porque mesmo enquanto pastores no Sudeste estão agora turvando as Escrituras em relação à identidade sexual e sexualidade, e isso está acontecendo até mesmo nas igrejas da cidade de Nova York, as águas estão sendo turvadas nessas áreas, pegando passagens claras, e palavras como estas são escrituras que estavam golpeando o corpo de Cristo. Quero que você, por favor, compreenda que não pode turvar o que Deus deixou claro na palavra de Deus. Quando você faz isso, você corrompe as Escrituras. Não estou interessado no que um pastor diz. Estou interessado no que Deus diz através das Escrituras. Então, deixe-me ser claro. A Bíblia, a Sagrada Escritura, não é um jornal que muda de acordo com os acontecimentos atuais. Então, quando você pega seu jornal todos os dias e lê, as palavras mudaram, não neste livro. Este livro não muda de jeito nenhum. Este livro é a palavra de Deus. E quando você o vê de manhã, as palavras ainda são as mesmas que eram na semana anterior. Esta é a palavra eterna de Deus. O Salmo 119 diz assim: Deus, o que você diz acontece, Deus, e permanece tão permanente quanto os céus. Sua verdade nunca sai de moda, está atualizada como a terra quando o sol nasce. Sua palavra e verdade são tão confiáveis como sempre. E então, no versículo 160, suas palavras somam o total da verdade. Essa é a palavra de Deus. Pessoal, deste púlpito ao redor, Deus está procurando aqueles que se apegariam a essas escrituras. Pastor Carter, nosso supervisor geral, me lembrou da profecia de Malaquias. Quando as pessoas retornam a Deus, a Bíblia diz: então você retornará e discernirá entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Não perca este versículo, olhe para essas frases. Quando há um retorno, também vem o discernimento. Discernimento acontece, olhe para essas duas palavras. Quando as pessoas retornam, ele coloca um discernimento. E eu estou dizendo a vocês, à medida que os estudantes verdadeiramente retornam a Jesus, eles também discernirão onde há alimento. Deus exporá doutrinas falsas rapidamente quando os serviços de avivamento começarem a surgir nos campi universitários. Estou te dizendo, fique de olho nisso. Assista enquanto você começa a ouvir sobre um campus, fique atento porque Deus não permitirá que esses novos convertidos e esse novo toque de Deus sejam preenchidos com alimento errado. Um pastor, ouça, estou dizendo isso porque ele tornou público. Um pastor no Sudeste se tornou viral, estava dizendo à sua igreja que precisamos cultivar cannabis na propriedade da igreja para ensinar a comunidade a cultivar e como ganhar uma renda, usando um púlpito. Alguns de vocês estão pensando, não acredito nisso. Se querem ir a público, vamos ir a público também. Porque acreditamos que esta é a palavra certa. Esta palavra é o que estamos segurando. Pessoal, neste ponto, precisamos de coragem nos púlpitos novamente. Precisamos de pessoas que se apeguem a esta palavra novamente. O que está acontecendo? Ele é um liberal. Ouça, quero ler as palavras de um teólogo liberal de tempos passados. Isso é o que Kierkegaard disse. A Bíblia é muito fácil de entender, mas nós cristãos somos um bando de trapaceiros ardilosos. Fingimos ser incapazes de entender, porque sabemos muito bem que no minuto em que entendermos, somos obrigados a agir de acordo. Então fingimos que isso não está realmente claro. Posso ser muito claro? Está claramente claro. Estamos reservando as próximas 26 semanas. Se está nos visitando e se está se perguntando por que estou gritando. Nossa série se chama O que a Bíblia diz. É uma visão bíblica de mundo de A a Z. É uma série para equipar os cristãos a falar e a se posicionar nestes dias. Na semana passada começamos com E, a expiação. Hoje vamos com B, a Bíblia.
Aqui está meu longo título de Hebreus capítulo 4. Lembre-se dessas palavras em Hebreus capítulo 4, que lemos quando diz essas palavras em Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui está o que eu quero te dizer hoje. Aqui está a minha mensagem. Se está viva, ativa e afiada, não a torne morta, maçante e cega. Se está ativa, viva e afiada, então não o torne morta, maçante e cega. Esta é a palavra de Deus. Quero fazer exatamente o que Judas fez no penúltimo livro, logo antes de Apocalipse. Judas diz que ia escrever sobre uma coisa até que algo capturou sua atenção, assim como aconteceu comigo. No capítulo 1 de Judas, Judas escreve: queridos amigos, eu estava ansioso para escrever a vocês sobre a salvação que compartilhamos, uma salvação comum. Senti-me compelido a escrever e exortá-lo a lutar pela fé. Você vê a mudança. Eu estava escrevendo sobre a salvação que compartilhamos, mas exorto você a lutar pela fé que uma vez por todas foi confiada ao povo santo de Deus, pois certos indivíduos, cuja condenação foi escrita há muito tempo, secretamente se infiltraram entre vocês. Eles são pessoas ímpias que pervertem a graça do nosso Deus em uma licença para a imoralidade. Pessoal, é isso é o que está acontecendo. Por uma licença para a imoralidade e negar Jesus Cristo como nosso único soberano e Deus e Senhor. Judas estava dizendo: eu ia escrever para vocês sobre a salvação que compartilhamos, mas vendo e ouvindo alarmes no corpo de Cristo, mudei de ideia, fiz uma inversão de marcha e agora estou escrevendo sobre lutar pela fé. Ele falou sobre lutar por isso. Por quê? Porque pessoas e ideias, ele diz essas palavras, se infiltraram secretamente entre vocês. Eles entraram secretamente. Isso é o que estamos enfrentando hoje. É por isso que sustentaremos o que a Bíblia diz. Vou chegar a isso. Aquela frase grega inserida, eu tive que colocá-la toda na tela para você, você não vai conseguir anotá-la. Pegue seus telefones. Isso é o que é interessante. Significa isso. Significa deslizar na água sem fazer uma ondulação. Escorregar por uma porta lateral para entrar em um evento quando todos estão usando a porta da frente, você entra pela porta lateral. Deslizar. E finalmente, é o que um advogado astuto faz em um tribunal quando ele desliza uma frase para o júri ouvir. E de repente, o juiz se levanta e diz: isso é inadmissível, você não deveria dizer isso. Risque isso do registro, mas já está na mente do júri. É isso que significa, é deslizar na água sem fazer ondulação. Quando se torna público, quando a doutrina se torna pública, já está na água, já entrou pela porta lateral. As palavras já foram pregadas, ditas e colocadas nas redes sociais. Isso ocorre na igreja primitiva, mas é com o que estamos lidando hoje. É por isso que nossa série é o que a Bíblia diz. Porque isso é o que sempre temos que lembrar. A Bíblia é sempre a voz de Deus impressa. A Bíblia é a voz de Deus impressa. O que está acontecendo hoje, o escritor do Salmo chama de sebes derrubadas. Ele diz que um muro caiu. Ele disse que quando a sebe é quebrada, todos que passam podem roubar o fruto da colheita. Deixe-me dizer isso novamente. Quando a cerca está quebrada ou a cerca está caída, qualquer um pode entrar e roubar o fruto do que Deus está fazendo nesses campi. Ouça o Salmo 80, versículo 12. Ele diz: por que você realmente derrubou suas cercas, para que todos os que passam pelo caminho colham seus frutos? Ele diz que quando as paredes são derrubadas, isso abre espaço para qualquer influência entrar. Veja, eu acredito mais do que nunca que a palavra de Deus é a cerca de proteção para proteger a colheita. Acredito mais do que nunca que este livro precisa ser pregado porque é a cerca de proteção. Deus não vai permitir que os púlpitos percam o fruto deste avivamento com os estudantes da próxima geração ao começar a mudar e, como ele disse, introduzir certas palavras e doutrinas. A cerca está sendo destruída, acredito que hoje, não por aqueles de fora, mas por aqueles de dentro. São aqueles dentro da muralha que estão pegando martelos e derrubando a palavra de Deus. Dizem que você pode ver a grande muralha da China do espaço.
Eles dizem que, à medida que um veículo espacial começa a orbitar, disseram que podem ver aquela incrível maravilha do mundo, a Grande Muralha da China, com 2.400 quilômetros de comprimento, alturas de 5 a 9 metros de altura, construída há mais de 2.500 anos. E foi isso que eles disseram. Eles disseram 3 vezes que foi violado por seus inimigos, não porque a parede fosse incapaz, mas porque subornaram os guardiões dos portões. Deixe-me dizer isso novamente, porque a muralha era forte o suficiente para que a única maneira do inimigo entrar fosse subornando os guardiões dos portões. O que significa que o governo chinês investiu muito dinheiro e mão de obra para proteger a nação por meio de um grande muro, mas não investiu no caráter moral dos guardiões e guardas que seriam facilmente subornados. E Deus nos ajude, começando por este púlpito, se estamos sendo subornados com dinheiro, notoriedade, curtidas nas redes sociais e vendas de livros. Deus nos ajude, Deus me ajude, Deus mantenha meu coração no caminho certo. Se eu diluir algo porque quero mais curtidas, mais vendas, mais pessoas vejam. Pessoal, deixe-me dizer, eu tenho que responder a Deus quando prego deste púlpito. Eu tenho que responder a Deus. Deixe-me ser muito claro com você. Isso é tão importante porque há uma fome da palavra de Deus hoje. Ouçam o que o profeta Amós diz em 8:11. Eis que vem dias, declara o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão ou sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas cambalearão de mar a mar, do norte ao leste. Elas irão em busca da palavra de Deus, mas não a encontrarão. É tão sóbrio saber que igrejas estão surgindo em todos os lugares, mas só porque surgem, não significa que a palavra está sendo pregada. Pessoal, por favor, deixe-me apenas dizer isto. Amós continua a dizer isto. Ele diz em 5:23, com a fome da palavra, ele diz, tirem de mim o barulho das suas canções. Eu nem vou ouvir o som das suas harpas. O que ele estava dizendo era, vocês estão vendo as canções aumentarem, mas a palavra diminuir. Você entende que você tem que perceber que temos igrejas que podem realmente cantar, mas não sabem disso. Eles realmente entendem as músicas na tela, mas quando se trata da palavra, pessoal, quando Jesus foi tentado pelo diabo, vamos ser claros, ele nunca cantou uma música para ele. Ele não olhou para Satanás e disse, deixe-me cantar algo para você. Ele voltou direto para a espada que é viva, ativa e poderosa e disse, está escrito, está escrito, está escrito. Este é o poder que nos ajuda a permanecer firmes nestes últimos dias. Estamos criando púlpitos sem palavras, com canções comoventes. Ajude-nos, Deus. É realmente muito interessante para mim que Deus deu o mesmo nome à Bíblia que deu a Jesus. Ok, guarde isso, apenas olhe para isso, porque você realmente precisa refletir sobre isso. Deus deu o mesmo nome à Bíblia que deu a Jesus. O que você quer dizer, pastor Tim? Porque você realmente precisa entender, eles não são exatamente idênticos, mas eles são inseparáveis. Ouça Apocalipse 19, ele, Jesus, está vestido com um manto tingido de sangue e seu nome é chamado o quê? E seu nome é chamado a Palavra de Deus. Esse Deus, ouça, isso significa que perder a palavra é perder Cristo. Deixe-me ser claro, eu absolutamente adoro ouvir tudo isso, de verdade. Isso não eleva, isso não traz Cristo, é a palavra de Deus que faz isso, não porque sou eu. É porque Deus estabeleceu que a palavra e Jesus precisam andar juntos. Pessoal, ouçam. Eu não estou bravo com ninguém, ok, alguns de vocês estão me olhando e eu não estou bravo. Esta é uma paixão da minha alma, porque o que Deus está fazendo pelo país é ver uma colheita com muros quebrados, ver uma colheita com uma cerca quebrada. Temos que levantar essa cerca, temos que trazê-la.
nossa cerca se foi na igreja e temos que reconstruir esses 4 lados da cerca que protege. Veja, uma cerca é uma parede protetora contra os inimigos, é isso que ela realmente é. A cerca é um muro protetor, é a palavra de Deus que é a nossa cerca e protetor. E os 4 lados de uma defesa forte é o que precisamos reconstruir essa cerca na igreja novamente, e é por isso que isso é tão importante para mim. Agora quero parar aqui porque sou muito grato por tudo o que eles fazem, desde o som até a tecnologia, eles estão presos em um slide. Você tem que agradecer, porque eu preciso que você veja isso. Eu preciso que você veja, volte para aqueles slides, nossa cerca se foi na igreja e devemos reconstruir os 4 lados. Uma cerca, aqui está, é uma parede protetora contra os inimigos. É uma parede protetora contra os inimigos. Faço isso, não estou tentando envergonhar ninguém. Eu tenho que deixar você ver o que estamos fazendo aqui. A palavra de Deus é nossa proteção. São os 4 lados de uma defesa forte, certo? São os 4 lados que temos que construir. Vou explicar esses 4 lados agora. Aqui está. Os 4 lados dessa forte defesa são estes. Que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, a Bíblia é indestrutível e a Bíblia é indiscutível. Deixe-me dar-lhe os 4 lados que precisam ser levantados novamente, e eu quero mergulhar em todos eles. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é indestrutível e a Bíblia é indiscutível. Os pregadores estão tornando, como eu disse, a palavra viva, ativa e afiada de Deus, morta, sem brilho e cega. Devemos construir e afiar essas espadas a este pequeno. Este é um desafio para todos que pregam a palavra. Se você está assistindo, se você está aqui hoje como pastor, ou se você está assistindo ao redor do país, ouça-me, e ao redor do mundo. Há uma pequena frase no Salmo 78, 9. Os filhos de Efraim eram arqueiros equipados com arcos, mas retrocederam no dia da batalha. Você tinha o que precisava para a luta, mas voltou atrás quando a luta começou. Pessoal, estamos em uma luta hoje, estamos em uma batalha hoje, e Deus está pedindo que os púlpitos reconstruam as paredes, que coloquem de volta a cerca. Pessoal, eu só preciso dizer isso e não estou me exibindo aqui, não estou buscando seus aplausos. Estou dizendo, se você está procurando um lugar para pousar que só vai te fazer, que só vai te dizer o que você quer ouvir, esta não é a sua igreja. Vá para outro lugar, ouça. Se você vai sair, apenas encontre outro lugar. Se você quiser, ouça, só porque quero te dizer a verdade do que a Bíblia diz. Quero te dizer o que está acontecendo hoje. Não quero deixar viver o que está lá fora, e ninguém nem mesmo aborda isso. Todos apenas deixam passar. Mas assumimos que você não pode tocar nessas coisas quando um pastor diz isso e um pregador diz isso. Pessoal, alguém tem que dizer algo. Então é por isso que temos que entender que, número 1, a Bíblia é inerrante. Há pessoas que negarão, desprezarão, dissecarão, descartarão, distorcerão e desconsiderarão esta palavra. Mas se somos crentes, temos que defender a Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Por Deus e útil para nos ensinar o que é verdade e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando temos medo de ser corrigidos na igreja. Cada série tem que te dizer o quão incrível você é. Pessoal, deixe-me dizer uma coisa, por favor. Eu não sou grande, eu preciso de graça, eu não estou interessado em alguém, é um milagre. Todos nós somos milagres que estamos aqui, troféus de graça. Oh, meu Deus! Ouça, eu prometo a você, vamos permitir que Deus venha e traga alegria, mas Ele nos corrige quando estamos errados e nos ensina o que fazer certo. Mas Deus usa isso, a palavra de Deus, para preparar e equipar seu povo para fazer toda boa obra. Inerrância significa que a Bíblia é verdadeira e não há erros nela de forma alguma. Isso significa, ouça, significa que a Bíblia é verdadeira.
sem erros de qualquer tipo, é completamente precisa e não pode estar errada. A inerrância sustenta que a Bíblia não tem erros, fatos ou declarações contraditórias. A Bíblia é livre de erros e está em seus escritos originais. É um padrão para nós, é um padrão. Consegues imaginar? Aqui está o que é incrível. Você pode imaginar um mundo sem padrões e medições? Pense nisso por um momento. E se não houvesse alfabeto, sistema métrico, câmbio de moeda, horas ou minutos? Você sabe o que isso significa? Significa que você pode inventar o que quiser. 1 mais 1 é igual a lápis. Isso nem faz sentido. Por quê? Porque não há padrão. Alex McFarlane disse assim: um mundo sem padrões não é um mundo sem padrões, mas é um mundo com muitos padrões, definidos por quem quer que você esteja falando. Não é incrível? A vida precisa de padrões para funcionar corretamente. Não perca isso. Aceitamos padrões para tudo, parece. Temos padrões claramente definidos em matemática, padrões em ciência, padrões em linguagem. O farmacêutico tem padrões. A moeda tem padrões. Quando você vai ao JFK e está entrando neste país, há padrões para taxas de câmbio. Mas não é incrível que quando se trata de moralidade e vida correta, ninguém quer mais os padrões? Não é incrível? Queremos padrões na linguagem, na moeda, mas não como viver nossas vidas. Queremos padrões para tudo. Rejeitamos padrões de moralidade, mas aceitamos outros padrões. Pessoas pensam que por ser antiga, a Bíblia tem erros. A idade da Bíblia e o conteúdo da Bíblia são duas coisas diferentes. É considerada uma antiguidade, mas isso não significa que esteja errada. Pessoal, não há documento, não há escrita da antiguidade que tenha mais manuscritos antigos que foram escavados do que a própria Bíblia. E não há. E cada uma dessas coisas que foram escavadas confirma a inerrância de que a Bíblia que você está segurando agora é precisa como se tivesse vindo do próprio Deus, porque ela veio do próprio Deus. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é um padrão. A Bíblia nos diz o que Deus pensa, a opinião dele. É por isso que a escritura lida é importante. Quando Davi diz, eu estimo certo todos os seus preceitos sobre tudo, eu odeio todo o caminho falso, ou odeio tudo o que não me permite ter um padrão em relação a isto. Porque Davi diz isso? Por causa da inerrância. Porque a Bíblia é inerrante. Você entende que Deus tem a palavra final sobre tudo. Sobre tudo. Pessoal, quando os homens não dão a Deus a última palavra, deixe-me explicar para vocês assim. E Paul Hovey disse assim: os homens não rejeitam a Bíblia porque ela se contradiz. Os homens rejeitam a Bíblia porque ela os contradiz. É por isso que eles estão chateados com a Bíblia. Ela não se contradiz, senão eles. Se você começar a ler este livro, quando você começar a ler este livro, isso se torna um hábito. Estou lhe dizendo, quando você começa a ler a verdade e os padrões, isso começa a trazer a opinião de Deus à luz sobre tudo. Já assistiu a um comercial de medicação enquanto mostram pessoas empinando pipas e andando de bicicleta? Sempre há alguém no fundo dizendo, e se você tomar isso, sempre há o risco de diabetes, o risco de noites sem dormir, obesidade e até morte. Alguém já viu isso? Mas você não está ouvindo. Você está apenas assistindo o cara com a pipa andar sobre tudo. E você não está ouvindo o aviso que eles têm que colocar. A voz fica mais baixa. E é uma voz completamente diferente que te avisa que você pode morrer se tomar essa droga. É o que diz. Posso te contar sobre o melhor rótulo de aviso que já li? É preocupante te dar o rótulo de aviso. Finja que isso é um comercial. Quero dar o aviso sobre a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia pode se tornar um hábito. Colocar os princípios em prática pode reduzir a ansiedade, menos vontade de mentir, trapacear, roubar, odiar e sensações crescentes de amor, paz, alegria e compaixão. Ei, então me dê todos os efeitos colaterais, por favor, se é isso que a palavra de Deus absolutamente me dá. Eu aceito tudo, todas as vezes. Eu quero a palavra de Deus inerrante. Aleluia!
A Bíblia é inerrante. A Bíblia também é infalível. A segunda parte da cerca que deve ser reconstruída, revivida e renovada na igreja. A palavra infalível significa que a Bíblia é confiável e nunca falhará. 2 Pedro 1,19, Pedro diz que também temos esta mensagem profética como algo, eu amo estas palavras, completamente confiável. E você faz bem em prestar atenção. Como uma luz brilhando em lugares escuros até que o dia amanheça e a estrela da manhã se levante em seu coração. Eu amo essa frase, completamente confiável. Quer dizer que o que a Bíblia diz não é apenas verdade, mas também é útil. Não é incrível? Até o nosso governo hoje costumava pensar que a Bíblia era útil. Acabei de ler em 1854 o Congresso dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos recomenda e aprova a Bíblia Sagrada para uso em nossas escolas. É isso que diz. Mas algo aconteceu quando você começa a perder acerca de infalibilidade, quando você começa a perder acerca de inerrância. Então pensamos que há outras coisas mais úteis do que esta palavra inerrante, completamente verdadeira, esta palavra completamente confiável. A Bíblia não tem medo de ser colocada sob o microscópio. Não tem medo de ser desafiado. Eu não tenho tempo, mas vou fazer isso o mais rápido que puder. Existem 3 maneiras que encontrei em todos os meus estudos. 3 maneiras de provar a infalibilidade da Bíblia. Deixe-me apresentá-las rapidamente. Sua precisão histórica, suas profecias cumpridas e suas consistências com a ciência. Mantenham isso na tela por um momento. Quero que você veja isso. Mantenham isso em mente. Tudo isso está sendo colocado no livro para grupos de conexão. E você vai ver tudo isso novamente, então lembre-se. Mas 3 maneiras provam a infalibilidade: precisão histórica, profecias cumpridas e consistência científica. Veja, vamos com a mais difícil. Quando parece que a ciência e a Bíblia se contradizem, o que eu comecei a descobrir, quanto mais se lê a Bíblia e quanto mais se lê a ciência e a história. Quando as pessoas dizem que a Bíblia e a ciência se contradizem, na maioria das vezes que encontrei, isso apenas significa que a ciência ainda não alcançou o que a Bíblia já diz. O que você quer dizer, pastor Tim? Ouça, desde o início, as pessoas pensavam que a Terra estava equilibrada em elefantes, ou a Terra estava equilibrada em tartarugas, ou a Terra estava equilibrada nisso. E não é incrível que um dos primeiros livros da Bíblia, ao lado de Gênesis, foi Jó? Ouça o que Jó disse. Ele estende o norte sobre o espaço vazio, e ele pendura a terra em... O que diz? Ouça, ele pode não ter chamado isso de gravidade, mas ele sabia do que se tratava. Que ele deixou o homem definir isso como gravidade, mas ele deixou Jó, sob a inspiração do Espírito Santo, dizer, está pendurado lá, não há elefantes e não há tartarugas. É Deus que mantém essa coisa no lugar. Ou que tal homens tão tarde quanto a viagem de Colombo em 1492, pensarem que a Terra era plana? Há até pessoas hoje em dia que pensam que a Terra é plana. Mas desde o início, Isaías começou a anunciar publicamente que Deus está entronizado acima. Veja o que diz, o círculo da terra. Isaías chamou de círculo antes que os homens chamassem de esfera. Eventualmente os homens alcançam o que Deus já disse. Aqui está um dos meus favoritos. Ouça isso. Um astrônomo 150 anos antes de Cristo. O nome do homem é Hiparco. Ele era o astrônomo e cientista de sua época, e seu estudo revelou, enquanto ele estava lá fora, este grande cientista contou 1022 estrelas. Ele diz que é essa a quantidade de estrelas que existem nos céus. Ele havia contado 1022 estrelas e isso era ciência. Suas descobertas foram consideradas precisas por 250 anos. Diziam que havia 1022 estrelas. Então veio Ptolomeu, que contou as estrelas e disse, Hiparco disse que há apenas 1022 estrelas? Que absurdo, há 1056 estrelas. Estrelas, que absurdo, há 1056 estrelas, de fato. E foi isso que ele disse. E foi nisso que eles acreditaram até 1300 anos depois, quando Galileu inventou o primeiro telescópio. Mas posso ajudar você? Antes de Galileu, antes de Hiparco e Ptolomeu, havia um profeta chamado Jeremias. E Jeremias diz isso. Assim como as estrelas do céu não podem ser contadas e as areias da praia não podem ser medidas, assim multiplicarei os descendentes do servo de Davi. Sabe o que eu ouvi ontem? Que há 12 trilhões de estrelas. Esse é um número com 27 zeros. Dizem que há mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra.
E Jeremias sabia disso antes de qualquer outra pessoa dizer. E Jeremias sabia disso porque Deus foi quem os colocou lá em primeiro lugar. Pessoal, não tenho tempo para discutir a precisão histórica. Tudo o que direi é que cada descoberta arqueológica não negou a Bíblia, mas confirmou cada passagem. Toda vez que a pá é colocada no chão, ela confirma a verdade dessas escrituras. Mas o que me impressiona é a profecia cumprida. Este é o que, pessoal, estou dizendo. Este é o ponto crucial. A profecia cumprida é a maior prova da infalibilidade da Bíblia e provavelmente a mais importante das três. Se você conseguir encontrar um lugar na Bíblia onde ela prevê algo e isso não acontece, então toda a Bíblia não é verdadeira. Estou apenas lhe dizendo, a Bíblia se sustenta na profecia. Alfred Edersheim, historiador, diz que há 456 versículos do Antigo Testamento profetizando onde Jesus nasceria, como viveria, em que cidade cresceria, como morreria, as palavras que diria da cruz. E Edersheim, o historiador, disse que todos os 456 eram prova. Se houvesse uma dessas profecias que não fosse verdadeira, não seria inerrante. Não seria inerrante, então, todos os 456 se tornaram realidade. Onde Miqueias profetiza que ele nascerá em Belém. Mateus 2 diz que ele nasceu em Belém. O Salmo 22 diz que é assim que ele morrerá. E então, de repente, vemos como isso acontece em Mateus 27. Há todas essas profecias. Ouçam, pessoal, eu só preciso dizer isso. E alguns de vocês vão me odiar por isso. Mas, mais uma vez, eu disse que não me importo. Eu não sou Sagitário. Eu não acredito em ser Touro. Eu não acredito em ser Capricórnio. Sou um cristão que acredita verdadeiramente na Bíblia, porque este é o ponto por onde tudo passa. É isso. Pessoal, se vocês estão lendo horóscopos, estou dizendo parem. Este é o único, todos esses horóscopos é bobagem. São generalidades amplas. Hoje vai ser definitivamente um dia em que você estará certamente fora. Deixe ir, deixe a Bíblia definir claramente o seu futuro. Número 3, é indestrutível. Apressar isso, pare de me segurar aqui. Aqui vamos nós. Os homens tentaram destruir esta Bíblia. Eles tentaram destruí-la. Eu amo o que o filósofo francês do século XVIII, o filósofo francês Voltaire, disse uma vez. Ele olhou para a Bíblia e disse: 100 anos após minha morte, a Bíblia será simplesmente uma peça de museu. Foi isso que ele disse. Você não brinca com Deus. E isso é o que nos dizem aproximadamente 100 anos após sua morte. A Sociedade Bíblica Francesa comprou exatamente a casa de Voltaire e publicou Bíblias na sua residência, na sua prensa tipográfica. Então, enquanto ele diz que a Bíblia será obsoleta, deixe-me dizer, Voltaire é obsoleto e estão usando a casa dele para imprimir Bíblias para serem distribuídas pelo mundo. Alguém uma vez escreveu um pequeno poema sobre a indestrutibilidade da Bíblia. Diz assim: quanto mais martelam, quanto mais gritam, mais desgastam seus martelos. A Bíblia foi escrita durante 1600 anos por 40 autores, escrita em 13 países, em 3 continentes, em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Ninguém consegue se livrar deste livro. Ele continua crescendo sem parar. Deixe-me dar-lhe apenas alguns números para impressioná-lo. Dizem que entre 60 a 100 milhões de Bíblias são impressas todos os anos. Todo ano. Nenhum outro livro chega perto. Atualmente, eles dizem que há mais de 6 bilhões de Bíblias no planeta. Bilhões. Isso é uma Bíblia por pessoa. Pense nesses números incríveis. Então, eu peguei uma calculadora. Deixe-me impressionar você por um segundo. Eu olhei os 5 mais vendidos de todos os tempos na Amazon. Então, para ser um best-seller, você tem que vender 100 mil livros por ano para ser um best-seller. Isso é 300 livros por dia. 300 livros para ser um best-seller. São 300 vezes 365. Se dizem que há de 60 a 100 milhões de Bíblias sendo impressas todos os anos, pegamos o número do meio. Pegamos 80 milhões. Se você dividir 80 milhões por 365, isso me faz rir. 219 mil Bíblias são distribuídas todos os dias. 219 mil Bíblias são distribuídas todos os dias.
Você sabe o que isso significa? Isso significa que 2 vezes por dia é um best-seller na Amazon. 2 vezes por dia. Enquanto as pessoas esperam um ano inteiro por 100 mil, a Bíblia faz isso 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Que tal mais um número louco? Dizem que existem 6.900 idiomas falados no planeta. Desses 6.900, 2.846 já tem a Bíblia traduzida em seu idioma. E eles já estão trabalhando nos outros. Então posso apenas dizer, os números que eu dei são apenas para 2.846. Você pode imaginar quando outros 4.000 idiomas forem traduzidos na palavra de Deus? A Bíblia é indestrutível. Nenhum livro na história, nenhum livro religioso, nenhum romance chega perto do que a Bíblia fez. Isso me diz que há algo sobrenatural sobre este livro. É o livro de Deus. É a palavra de Deus. E Ele quer que as pessoas no planeta Terra conheçam este livro e como ele pode libertar as pessoas. É indestrutível. É isso que diz em 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível. Que é através da palavra viva e duradoura de Deus. Ouça, toda a carne é como a grama e sua glória como as flores da grama que murcha e a flor cai, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, dura por quanto tempo, e esta é a palavra que é pregada a você. Finalmente, deixe-me dizer isso. Enquanto a banda vem, temos que nos preparar para fechar, mas temos que montar essas paredes. Aqui vem. Então, levantamos a primeira parede. É inerrante, completamente verdadeira, é infalível, é útil e confiável, é indestrutível. Não importa quais martelos venham contra a palavra de Deus, aquela bigorna ainda está lá, enquanto todos os martelos são jogados para o lado. Você não pode parar a palavra de Deus. E, finalmente, é incontestável. Como você luta contra vidas transformadas? Como você luta contra o testemunho de vidas que foram transformadas? Jesus diz que quando a palavra de Deus entra no coração, ela muda para sempre. Lucas 8,15 dá o tipo de semente que estávamos falando. Diz que a semente que caiu em boa terra, solo fértil, representa aqueles que a ouvem profundamente. Eles respondem agarrando-se à palavra, mantendo-a querida, e então eles suportam todas as coisas na fé. Esta é a semente que um dia dará muito fruto em suas vidas. Almocei com alguém que acabei de conhecer no nosso prédio. Foi incrível. Ele disse, gostaria de almoçar com você. E nós saímos. Que homem tão agradável. E desde o início ele diz, eu sou um agnóstico. Eu disse, isso é incrível. Estou tão feliz que você é agnóstico. E ele olhou para mim e eu disse, você fez meu coração saltar de alegria ao saber que você é agnóstico. Ele pergunta, por quê? Eu disse, porque os ateus, talvez você está sentado aqui e ouvindo, se você é um ateu. Ateus, eu disse, são desonestos e dissimulados. Porque eles assumem isso. Eles assumem que sabem tudo o que acontece no canto do planeta e podem ir em frente e decidir que não há Deus. Veja, um ateu diz que não há Deus. Um agnóstico diz, eu não sei. Eu disse, eu amo isso porque isso me dá a oportunidade de conversarmos hoje. Então sempre saiba que quando você tem um agnóstico, é muito mais fácil porque eles questionam. E uma das coisas que discutimos foi isso. Falamos sobre a existência de Deus nas vidas pessoais e nas vidas transformadas das pessoas. Como no mundo, como pode a Bíblia, é inegável e incontestável uma dessas paredes que 2,5 bilhões de pessoas no planeta servem a Jesus Cristo. 2,5 bilhões. Estou lhe dizendo, você não pode discutir com isso. Você não pode discutir se é o apóstolo Paulo ou Nick Cruz. Você não pode discutir com uma vida transformada. É uma das cercas ao redor da Bíblia que eu penso hoje. Etiópia, eu quero falar com você hoje. Li a história na Christianity Today sobre o que aconteceu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Etiópia, isso é para você. E eu estou tão agradecido, o cavalheiro que conduz nossos momentos de oração no altar, Fazil, que canta, Fazil, você está aí em cima? Ele está aí em cima? Ele já foi orar, acene com a mão. Fazil lidera todas essas equipes de oração. Fazil, isso é para você e para aqueles que estão assistindo da Etiópia. É sobre o que eu li sobre a tribo Walamo na Etiópia, na edição de julho da Christianity Today. Eles estavam falando sobre essa tribo que explodiu com o cristianismo. Disseram que pouco antes da Segunda Guerra Mundial, algumas missionárias, 2 missionárias,
foram para a Etiópia, para esse grupo de pessoas dessa tribo, e começaram seu trabalho. Mas no meio de apenas começar, Mussolini expulsou Haile Selassie. Mussolini assumiu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Tudo o que deixaram para essas tribos, nem sequer terminaram o trabalho. Tudo o que deixaram foram Bíblias. Você precisa lembrar de algo. A palavra de Deus é viva, ativa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Então tudo o que eles fizeram foi deixar isso em sua língua. Isso é o que é incrível. Então eles deixaram Bíblias às pessoas a quem estavam ministrando e disseram que havia cerca de 100, 150 pessoas com quem eles estavam compartilhando. Todos os missionários se foram, todos os pregadores se foram. Eles se livraram de todos nós pregadores, se livraram de todos e só deixaram isso. E foi isso que eles disseram. Eles voltaram 6 anos depois. Prontos para isso? Pensando consigo mesmos, vamos retomar o trabalho. Ok, entendemos? 100 pessoas a quem eles têm ministrado, eles não sabem quantas delas foram salvas, foram expulsas, e tudo o que resta é isso. Vivo, ativo, afiado. Eles disseram quando voltaram, havia 48 mil pessoas do povo de Ualamal que vieram a Cristo. Eles disseram que igrejas foram plantadas por toda a região e disseram que todas as disputas de sangue entre as tribos pararam porque as pessoas acreditavam na Bíblia. Eles apenas leem a Bíblia e algo assim. Então por que pregaríamos nossas opiniões? Por que pregaríamos o que pensamos? Deixe a Bíblia fazer o que só a Bíblia pode fazer. É por isso que acredito nas palavras do grande pregador inglês Charles Spurgeon. Ele diz: como você defende a Bíblia? Ele diz: eu a trato como um leão. Deixe-o sair da gaiola e deixe-o se defender. A palavra de Deus pode realmente fazer isso. Eu acredito nisso. Isaías disse assim: minha palavra que sai da minha boca não voltará vazia e sem efeito. Ela realizará o que eu desejo e alcançará o propósito para o qual eu o enviei. Aleluia. Sabem o que é que ele disse que faz? O versículo seguinte diz que, em vez de surgir o espinho, surgirá um cipreste. Em vez de surgir uma sarça, surgirá uma murta. Sabe o que isso significa? Nos lugares onde ninguém consegue trazer crescimento, a palavra de Deus diz: deixe-me ser plantado nessa vida, nessa região, eu farei surgir murtas. Trarei ciprestes. Eu trarei crescimento quando as pessoas disserem que nada pode acontecer aqui. Deus pode fazer isso. É incontestável o que Deus pode fazer. Ninguém pode fazer o que a palavra de Deus pode fazer. Eu não posso fazer. Se testemunha para alguém e sente que não está chegando a lugar nenhum, libere o leão. Compre uma Bíblia para eles e diga: aqui está. Leia isso, agora está fora de suas mãos. Deus pode fazer o trabalho através de sua palavra hoje. Deus pode obrar. Estou acabado, estou cansado, Ricardo. Não posso mais fazer isso. Levante-se, fique de pé. Meu Deus, nos faltam ainda 24 letras no alfabeto. Existe um alfabeto mais curto, Elder Jerry, que possamos cortar, por favor? Foi o renomado e influente pastor batista, Vance Havner, conhecido por suas palavras sábias, que disse isso com clareza. Ele disse: se você vir uma Bíblia que está caindo aos pedaços, ela pertence a alguém que não está. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, uma Bíblia que é bem usada, geralmente pertence a alguém cuja vida foi reconstruída. E é por isso que quando vejo uma Bíblia toda marcada e com páginas caindo, eu penso: uau, essa é uma irmã forte. Esse é um irmão forte. Pastor, sua Bíblia parece: esta é minha Bíblia de pregação. Alguns de vocês estão me olhando e pensando: eu sei que é porque alguns de vocês são tão críticos. Vocês estão pensando: por que é assim? Por que é assim desse jeito? Por que eu mantenho assim? Vou mostrar o meu outro. Vamos deixar a Bíblia sair. Vamos deixar o leão sair da jaula. Incontestável. Vidas são transformadas. Prometo a você. Deixe Deus trabalhar profundamente dentro do seu coração. Deixe Deus mudar você de dentro para fora.
Então o negócio é o seguinte: esta é a proteção: inerrância, infalibilidade, indestrutível, incontestável. As vidas mudam, vidas são transformadas. Completamente verdadeiro, totalmente confiável e impossível de ser eliminado. Ele perdura para sempre. Essa é a parede que Deus quer derramar a salvação das pessoas. E disse: sob essa cerca, eu quero crescer essas pessoas sob essa cerca. Eu quero fazer isso. Mas aqui está o que a Bíblia diz em João capítulo 3. Deixar-me ser o mais simples possível, eu vou te dizer o que a Bíblia diz. João 3:3. Nenhum homem pode ver o reino dos céus a menos que nasça de novo. Essa é a palavra de Deus, é isso. Então qualquer coisa que você diga além dessas palavras não funciona. Então se eu perguntasse a você, como você chega ao céu? Se você está aqui hoje e simplesmente diz: bem, eu sou uma boa pessoa, ou sou católico, vou à mesquita, sou judeu, todas essas coisas. Eu não machuco ninguém, eu não matei ninguém. Continue assim. Por melhor que seja isso, não é o que te leva ao céu. Isso não é o que te muda. Jesus disse isso. Nenhum homem, Jesus que não pode mentir, nenhum homem pode ver o reino dos céus, a menos que nasça de novo. Isso é o que Jesus disse. Quer você esteja assistindo da Etiópia, Zimbábue ou Brasil. Eu só quero te fazer uma pergunta: se você acredita nesta Bíblia, se você acredita no que Deus disse, se você acredita que ela é inerrante, e se você acredita que ela é infalível, se você acredita que ela é indestrutível, que os homens tentaram apagá-la e não conseguem se livrar dela, eles não conseguem se livrar desta Bíblia, ela continua a surpreender as pessoas. E Deus hoje, através de sua palavra, quer falar com cada um de vocês e dizer através desta palavra: este é o manual do proprietário. Quando você compra um carro, é o que está no porta-luvas. É assim que funciona, é assim que a vida funciona. Deus dizia: estou dando algo que você pode usar em tudo. Assim funciona. Não é sua opinião, não é minha opinião, tem que ser a opinião de Deus. Deus diz isso. Esta Bíblia é a voz de Deus impressa. Esta Bíblia é a voz de Deus impressa. E aqui está a pergunta: você já nasceu de novo? É a pergunta mais importante que pode fazer, porque sua eternidade está em jogo. Seu para sempre está em jogo aqui. Por favor, não desista disso. Sua eternidade está em jogo. Se você está aqui hoje e está dizendo: Pastor Tim, eu não nasci de novo. E eu não sei, não posso realmente dizer porque tenho vivido do meu manual do proprietário. Como chegar ao céu? Como viver para sempre? Como mudar de vida? Paro de fazer isso e começo aquilo? Paguei as contas e minha esposa não precisa trabalhar. Ótimo, mas não é assim. Você deve nascer de novo. Como isso acontece? Admitindo ser um pecador, acreditando que Jesus levou meus pecados e morreu por mim. Volte à letra E, expiação. Mal posso esperar pelo dia em que eu possa dizer: volte para J, H, I ou E. Hoje só posso dizer: volte para 1. Começamos com a cruz e começamos hoje com a Bíblia. Na próxima semana vamos para C. Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu preciso mudar minha vida. Eu quero ser transformado. Online ou pessoalmente, diga: eu quero nascer de novo hoje. Quero que Deus entre em ti e te mude de dentro para fora. Quero orar por ti hoje. E isto é o mais importante do que tudo o que estou a dizer. Quero ter a certeza de que estás pronto para te encontrares com Deus. Aqui está a minha promessa para você. Daqui a 100 anos você não estará aqui. Então é melhor saber para onde você está indo. E eu sei que alguns de vocês estão pensando: não, mas eu faço exercícios. Você não estará aqui em 100 anos. Você não estará aqui. Você não estará aqui. E hoje você precisa tomar essa decisão para agora e para a eternidade. Todas as cabeças erguidas e todos os olhos abertos, na varanda, no piso principal, no anexo, online, em todo o mundo. Pastor Tim, se Jesus disse, então quero nascer de novo. Então, sem hesitação, se você disser: Pastor Tim, quando fizer aquela oração de novo nascimento, poderia me incluir nela? Levante sua mão, mantenha-as levantadas. Deixe-me ver cada... Ali, peguei você bem ali. Varanda, peguei vocês todos lá no fundo. Sim, deixe-me garantir que eu veja vocês. Incrível, eu te peguei. Isso é incrível, anexo. Se você está online, digite a palavra decidido e começar a orar. Vamos orar juntos, pessoal. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz
Você verdadeiramente levou o meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim, para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus Cristo, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é o meu Pai, Jesus é o meu Salvador, o Espírito Santo é o meu ajudador e a Bíblia é a minha guia. E o céu é o meu lar, em o nome de Jesus. E todos disseram amém. Vamos lá, batam palmas.